Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No agro, vender nunca foi só vender. É cruzar a estrada de chão sem saber se vai ter sinal, bater porteira sem garantia de negócio e construir confiança onde muitas vezes só existe resistência. Mas nem todo vendedor começa querendo vender. Essa é a história de um profissional que, quando recém-formado, tinha certeza de uma coisa: não queria seguir pela área comercial. Não se via vendendo, achava que não levava jeito para isso. O que ele não sabia é que seria justamente ali que encontraria o próprio caminho. João Vitor nasceu longe do campo, na capital paulista, e foi na prática, entre fazendas, viagens e recomeços, que entendeu que vender no agro nunca foi sobre produto. É sobre gente, sobre resultado, sobre presença. De promotor de vendas a uma trajetória construída entre o técnico e o comercial, ele percorreu diferentes regiões do Brasil, enfrentou mudanças, tomou decisões difíceis e aprendeu a se adaptar. E enquanto a pecuária evoluía, mais produtiva, mais exigente, mais profissional, ele crescia junto, aprendendo que genética, manejo e nutrição são fundamentais, mas que nada substitui a confiança construída no dia a dia. Hoje, depois de uma jornada marcada por movimento e aprendizado, ele vive o momento mais sólido da carreira. Está feliz, motivado e por um motivo simples e essencial: a convicção de que o verdadeiro vendedor do agro não negocia só preço, ele entrega resultado. O episódio de hoje é sobre estrada, sobre escolhas, inclusive aquelas que não estavam nos planos, e sobre a construção de uma carreira que se revela no caminho. João Vitor, meu amigo, corredor, está se preparando também para uma grande corrida esse ano. Vamos fazer uma maratona junto, João? Vamos embora, né? Vamos que vamos, né? A ideia é essa. Cara, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Te agradeço por encontrar, eu sempre reforço isso com os convidados, né? Uma brecha na tua agenda, porque a gente sabe a correria que é. O João acabou de chegar de uma viagem, porque quem trabalha no agro literalmente não para, né, João? Exatamente. Primeiro, prazer é meu, Patrone, estar aqui com você, escuto, acompanho o teu canal há um tempo e admiro você como pessoa, e é muito legal poder trocar uma ideia com você. E que bom que casa uma agenda, realmente é tudo difícil, quando um tá aqui, o outro não tá, né? É mais fácil de encontrar no campo. Eu tenho alguns colegas de trabalho por aí que a gente brinca, mas é mais fácil encontrar no trecho do que encontrar em Cuiabá mesmo, porque é difícil parar. O agro não para e a gente tem que estar acompanhando a turma. Agora, João, me fala um pouquinho, né, hoje da tua atuação, né? Recentemente a gente trouxe um episódio muito legal falando sobre como construir uma marca que marca realmente, né, e falando especificamente em carne bovina com a Cris Rabaioli. E um dos pontos principais para que você ofereça um produto de qualidade, claro, vem daquele animal ser um animal de qualidade, ou seja, né, tudo começa pela boca. Então a gente vai falar um pouco disso ao longo do bate-papo, mas eu queria que você falasse hoje a tua visão sobre a pecuária, né, no que diz respeito à qualidade da nossa produção. Cara, assim, é gratificante. Eu me acho jovem, tá? Mas eu tenho 44 anos de idade. Então, é gratificante a gente ver como a gente está caminhando, da onde a gente saiu e onde a gente chegou. Tanto em nível qualitativo, de qualidade dos animais, e quantitativo. O rebanho do bovino no Mato Grosso era 2 milhões de cabeças de gado há pouco tempo atrás. Hoje é o maior produtor, muito rebanho grande. Os animais, antes a gente abatia com 16, 17 arrobas. Hoje é comum 21, 22 arrobas. Então, assim, melhorou a genética, melhorou o manejo, melhorou, logicamente, a nutrição também. É sempre um conjunto, não tem nada milagroso que resolva o problema de ninguém. É sempre um conjunto de ferramentas e opções que a pessoa tem que tomar para conseguir estar sempre melhorando, otimizando. A fêmea antigamente emprenhava com 4 anos de idade, hoje é normal a gente ver precocinha de Nelore com 12, 14 meses de idade emprenhando, né? Então, isso daí a gente ganha tempo, agilidade e, logicamente, dinheiro no final das contas, porque a margem da pecuária está cada vez mais apertada, a gente tem que produzir mais para conseguir receber e botar dinheiro em casa, né? Agora, como você disse, é um combo, né? Um conjunto de ações, de ferramentas e iniciativas que levaram gradativamente a esse avanço em termos de precocidade, em volume de produção, né? Em tamanho de rebanho. A gente está em Mato Grosso aqui cerca de 33, 34 milhões de cabeças de gado, aproximadamente, o maior rebanho do país, como você destacou. Mas também tem um ponto de que se você não buscar essa eficiência hoje, como você disse, as contas não fecham e você patina na atividade, né? Ou seja, uma coisa acabou levando a outra, evidentemente, né? Exatamente. Não tem como você pensar... Na verdade, assim, o produtor foi obrigado a ser mais eficiente. E uma coisa que ajudou bastante, assim, na minha visão, foi o boi China. Porque recebia R$20 a mais por arroba, R$10 a mais por arroba, mas o animal tinha que morrer cedo.
Ele tinha a questão de quatro dentes de leite. Então ele tinha idade para morrer. Ele mal passou de 3 anos de idade, ele não entra no programa. O produtor perdia uma grande fatia de dinheiro. Então isso automaticamente forçou o produtor, principalmente de Mato Grosso, que é um grande exportador de carne bovina, a realmente bater os animais mais cedo. Como você consegue fazer isso? Aí tem todo o processo de nutrição, tem todo o processo de genética, tem todo o processo de manejo para conseguir chegar onde a gente chegou, né? Exatamente, cara. Agora, um ponto que eu acho sensacional no setor nessas 2 décadas que eu acompanho é justamente o poder de resposta às provocações ou às necessidades, né? Ou às oportunidades, né? Então, do campo, né? Então, assim, houve essa oportunidade que você destacou agora do boi China, ou seja, vamos abater cada vez animais mais precoces para atender uma fatia do mercado, um nicho ali que imponha o que quer, né? E claro, paga mais, remunera a mais. Por isso, como você destacou ali, era uma remuneração, inclusive, muito vantajosa, né? E há uma corrida, entre aspas, para se adequar a essas exigências, né, a essas necessidades. E assim também, quando é um momento de crise que você precisa ser mais eficiente, ou seja, a gente tem um poder de resposta do produtor e de toda a cadeia produtiva muito rápido, né? Ou seja, se é para buscar aquele objetivo, a gente une as mãos, a gente vai em cima e consegue buscar esse objetivo. Você enxerga dessa forma também? Sim, com certeza. A gente vê que, por mais que eu acho que o pecuarista, ele tem muito amigo, mas ele não é tão uma classe muito unida. A gente vê isso claramente, acho que está melhorando, acho que o papel das instituições, assim como a própria Acrimate, menciona bastante isso, para o pessoal se associar, está melhorando bastante essa questão, mas um gosta de copiar o outro. Então, assim, realmente, as informações chegaram de maneira melhor, a informação na fazenda, hoje, antigamente, o pessoal não tinha balança, quando tinha balança pesava 10 animais por vez, então tinha oscilação de peso. Hoje, você chega numa propriedade bem controlada, você sabe o bezerro que está desmamando, ou até na carne do animal que você está comendo, você pode pegar um QR Code, ver de que animal foi, que fazenda que foi, de que vaca que foi, que esse animal comeu a vida inteira dele. Tem tecnologia para isso hoje em dia. Então, assim, isso vai... Com a informação, e você sabendo usar a informação, você consegue chegar e melhorar toda a cadeia, inclusive na época da crise. E, logicamente, quem não tem essa informação toda, acaba indo no embalo, e por isso que realmente o negócio toca. A pecuária, a gente brinca que aguenta desaforo, e realmente aguenta, por quê? Porque o capital é muito alto, o valor da terra é muito alto. Então, assim, às vezes... Fala, mas eu não estou vendendo terra. Tá, mas a partir do momento que você está utilizando a tua propriedade para gado, para lavoura, que seja, você não está reinvestindo uma parte do dinheiro nela, você está depreciando ela. Então, automaticamente, você está perdendo um pouco de dinheiro porque a fazenda está valendo menos do que o seu vizinho, por exemplo, que está bem corrigido, tá com uma cerca boa, com um curral bom, né? Maravilha, maravilha. João, vamos falar um pouquinho de história pessoal agora, né, para entender como você entra nesse universo do agro, nesse universo da pecuária. Me fala um pouquinho da tua origem, né, da tua família e como que você rumou ali para estudar e aí passar a trabalhar de fato com agro. Ô, patrão, é até longa essa história, tá? Vou tentar dar uma resumida. Por que pareça, hoje quem me conhece, me olha assim, fala, não, mas você nasceu em São Paulo? Eu falei, sim, sou paulistano. Então eu nasci em 1981 em São Paulo, capital, na Avenida Paulista, Hospital Santa Catarina. Morei até os 17 anos lá, e aí eu fui para o interior de São Paulo para fazer faculdade de zootecnia em Presidente Prudente. E, João, mas São Paulo, zootecnia em Prudente, como que você chegou nisso? Quando eu era mais novo, meu pai tinha um rancho na beira da represa de Avaré, e aí, no final de semana para lá, sempre, meu vizinho, que era meu colega, o Klaus, foi fazer zootecnia em Prudente, me apresentou. Até então, eu queria fazer veterinária. Não conhecia esse curso, zootecnia. Conhecia veterinária, queria mexer na fazenda. Mas por que você queria mexer na fazenda? Com fazenda, com gado, com pecuária, que fosse. Eu era mais novo, minha mãe a família da minha mãe é de Sorocaba e tem um braço dela em Botucatu. E o interior de São Paulo sempre foi muito interiorano mesmo. Sorocaba tá 80 km de São Paulo, mas olha o sotaque da turma lá. É bem caipira. E aí, a gente ia pro sítio do primo da minha mãe, maioria das férias, e brincava, e eu subia roubar pé de manga, e limão, e não sei o quê, e porco, e andava a cavalo. Então eu sempre gostei do meio agro, sempre gostei de sítio, de fazenda. Falei, não, é isso que eu quero mexer. Aí eu peguei e falei, não, vou fazer veterinária. Aí conheci o curso de zootecnia, porque eu nunca gostei da parte de doença, a parte de cirurgia, nunca me atraiu. Sempre gostei de produtividade. E aí fazer o curso de zootecnia. Formei em 2003, olhei para um lado, olhei para o outro, o que eu vou fazer da vida agora? Ninguém conhecia na época o curso, assim como eu, quando entrei não conhecia. E aí o pessoal falou, porra, mas o emprego que tem é vendedor de sal. E antigamente era vendedor de sal mesmo, assim, sal, tem uma tabela de preço, tem sal 80, sal 40, sal 65, sai batendo porteira aí. Falei, cara, desculpa, nada contra, não desmerecendo. Hoje eu brinco, eu vendo sal, mas não era pra mim. Falei, não quero, eu quero me aprofundar mais. Falei, vou emendar uma veterinária então, que é um curso pelo menos conhecido.
pessoal vai me conhecer melhor, vai me respeitar melhor, na verdade, depois que eu formar. Eliminei bastante matéria e acabei formando no meio de 2007. Eu formei em veterinária, em Presidente Prudente também, e aí começou uma trajetória realmente na parte do agro, né? Logicamente, eu cheguei de São Paulo, não sabia a diferença do boi e de uma vaca. Para mim, boi tinha chifre, vaca não tinha, boi tinha cupim, era nesse nível. E, logicamente, a gente fala assim, faculdade, quem quer, corre atrás e aprende. As oportunidades estão ali. Eu peguei um grupo de alguns colegas, até um compadre meu que tem propriedade, me chamou, falou, não, você vai comigo para a fazenda. Comecei com ele, com o pai dele na fazenda, aprendi a desmamar um bezerro, aprendi a fazer descorna, a castrar um animal, na prática, na lida. E isso realmente foi me formando, sempre gostei. Então, no final de semana, eu não ficava em festa em Prudente, eu ia para a fazenda. Férias, eu ia para a fazenda. Fui para Rondônia, estava primeiro na faculdade, fui para Rondônia, fiquei 30 dias alongado lá em Rondônia com ele. Então, por quê? Porque eu queria realmente aprender, queria entender mais. E eu tinha uma defasagem com relação ao pessoal que já está no campo, Sim. que já vem do agro, né? Isso você percebeu ao longo da faculdade inteira e aí na prática, mais ainda você percebeu que tinha essa distância. Exatamente. Quando eu cheguei, eu não sabia nem o linguajar da turma. Não sabia nem, falava tereré, não sabia o que era tereré. Um monte de coisa que eles faziam, que era a rotina deles, pra mim não existia aquilo. Então fui entrando no mundo. A sorte é que assim, eu sou meio anfíbio, assim, eu vou meio me adaptando ao meio muito fácil. Tanto que assim, tive algumas mudanças na minha vida de cidades, nós vamos chegar lá, mas cada cidade que eu fico, eu pego um sotaque um pouquinho daquele lugar e fácil, rápido. Então, tem muita gente que vai falar, cara, você não tem sotaque de interiorano, mas não tem sotaque de paulista. Eu falei, cara, é uma mistura, porque já foi tanta coisa. Mas se eu for pro sul e ficar 2 semanas lá seguido, já começo a falar que nem o sulista. Se eu for pro Nordeste, eu vou falar que nem o nordestino. É meio adaptável ao meio, né? Isso acaba naturalmente aproximando daquela região, daquele público, daqueles produtores ali, né? Perfeitamente, porque a gente sabe que a pessoa, para receber você, ela tem que se identificar com você. Hoje, né, eu trabalho na área comercial, nunca me vi na área comercial, vamos botar um parênteses, eu sempre achei que eu ia trabalhar na parte técnica, mas hoje trabalhar na área comercial, realmente, você tem que se identificar com o teu público e ele se identificar com você. Então, quanto mais próximo você parecer com ele, né, mais ele vai ser mais fácil, você vai derrubar aquele muro inicial, né? Exatamente. E aí, João, você se formou, foi adquirir experiência prática, né, como você comentou, e como que segue tua carreira a partir daí, então? Quando você sentiu, de fato, assim, não, agora eu tô pronto, agora eu entendo não só a teoria, mas a prática? Não, perfeito. Então, assim, quando eu formei em zootecnia, eu já formulava, na faculdade a gente pegou, com 2 amigos meus, começamos a criar carneiro, confinar carneiro, a gente comprava borreguinho desmamado, eu formulava, eu comprava farelo de arroz, comprava farelo de soja, comprava milho moído, formulava, a gente engordava no sítio do amigo nosso em Brasilândia, Mato Grosso do Sul, vendia carne nos açougues, na churrascaria de Presidente Prudente, vendia no açougue de Avaré, meu pai tinha o sítio lá, né, o rancho, então a gente ia pra Avaré, vendia pra lá. Então, assim, realmente eu sempre fui crescendo e melhorando e gostei demais disso. E na faculdade de zootecnia, quando terminei, eu falei, não, eu já tô pronto. Só que eu não consegui me encaixar no mercado. E aí, depois da vez... Só que nisso, eu comecei a mexer com exposição de gado PO, durante a faculdade. Porque Presidente Prudente era um grande polo de Nelore mocho, a maior exposição de Nelore mocho do Brasil era lá, maior que Uberaba, inclusive em número de animais. Depois, acho que Uberaba passou. Mas, então, eu peguei amizade com um rapaz que organizava as feiras e comecei a viajar. Porque eu já estava formado, eu tinha umas contas para pagar também, não podia ficar dependendo do meu pai pro resto da minha vida. Então, mesmo fazendo veterinária, eu viajava fazendo algumas exposições. Fui para Macaé, fui para Paracatu, fui para Brasília, fui para Goiânia. Tudo para montar as exposições de gado PO na época. Eu fiz o curso da BCZ, virei jurado da BCZ. Acabei não optando por seguir por esse caminho. Então, assim, eu sempre estava já envolvido nesse meio. Aí, quando me formei em veterinária, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e agora? De novo, né? O que eu vou fazer? Aí um amigo meu, que era 1 ano mais novo de faculdade, eu formei em 2003, em zootecnia, em 2002, ele me chamou, falou, João, tem uma vaga aqui, na época era Messenger, né? Não era outra coisa. Então, assim, ele viu que eu estava caçando alguma coisa, falou, cara, também você está procurando, tem uma vaga aqui para Araguaína. Você não topa vir para cá, não? Lá no Tocantins, norte do Tocantins. Eu falei, rapaz, você tá longe, hein, moço? Mas fazer o quê? Eu falei, não, promotor de venda. Eu trabalho no laboratório veterinário, na época era Intervet, laboratório. Trabalho na distribuidora da Intervet aqui no estado. E a gente precisa de um promotor, que era final de ano, pré-campanha, campanha de aftosa, para fazer a promoção do produto Solution, que é um lançamento nosso e tal. Eu falei, cara, beleza, eu acho legal, mas eu não sei vender. Mas como não? Eu falei, não, nunca me vi vendedor, não tenho vergonha, não... Rapaz, eu te conheço da faculdade. Você vende até caminhão pegando fogo. Eu falei, não, vem fazer um teste. Se você não gostar, você volta. Rapaz, beleza, não tem nada a perder, fui pra lá. Era um emprego temporário realmente, 3 meses de serviço. Fui para Araguaína, fiz grandes amigos lá. E aí começou realmente a minha carreira, propriamente dita, na área comercial. Fiz esse trabalho 3 meses.
Acabou o ano, voltei para passar as festas de fim de ano em São Paulo com a família. Voltei em janeiro para lá, que é o começo do ano quando as coisas acontecem. Não tinha vaga nesse laboratório, porque foi o ano que teve a fusão da Intervet com a Schering. E aí travam contratações, demissões. Mas um amigo meu me conhecia, falou, João, tem uma vaga na Ford Dodge para Marabá, no Pará. Rapaz, Pará, você topa? Eu falei, pai, lógico que eu topo. Já tô longe de casa. Pô, tô a 2.000 quilômetros de casa. Araguaína, no Marabá, não muda muita coisa. Eu falei, vamos embora. João, mas lá é uma área difícil, hein? Rapaz, quanto mais difícil, melhor. Vamos embora. Fui pra lá. E com medo, né? Porque assim, Pará, a gente tinha as histórias de matava gente, de garimpo, Dortstein, um monte de coisa que teve pra lá. Eu falei, João, vai lá que você tem sucesso. Um amigo meu falou, não, você pode ir que eu te conheço, você tua índole, conheço sua essência, vai dar certo. E fui realmente, foi muito bom. Fiz grandes amigos também na região, putz, atingi as metas rapidamente, o que tinha que fazer, mas tudo através do quê? De relacionamento. Tinha um parceiro comercial nosso lá na região, e fizemos uma amizade com ele, e indo para as fazendas, e realmente o produto que a gente vendia, graças a Deus, eu tive sorte de sempre ter oportunidade de trabalhar com produtos bons, e isso dá uma liberdade, deixa a gente muito mais feliz, muito mais fácil vender uma coisa boa, que vender uma coisa que você sabe que não funciona, ou que não é tão boa quanto a outra. Porque aí você acaba caindo na vala do preço. E aí, quando você põe preço na balança, não fica tão legal, porque eu não sou disso daí. Eu gosto de realmente entregar o melhor. Como eu falo desde o começo, que eu quero mexer com produtividade, eu quero aumentar o resultado dos clientes, eu quero ter o melhor produto para entregar para o cliente. Ô João, e analisando um pouco do que você contou, o que mudou para você da venda do sal que você não queria logo no início que você citou, para esse novo início na área comercial, que você não acreditava, mas que você tinha esse dom, né, e essa capacidade, e o próprio amigo teu, te conheço da faculdade, você consegue vender. O que mudou na tua maneira de enxergar, já que antes você não queria e foi a oportunidade que te abraçou e você acabou seguindo carreira com êxito aí? Então, assim, é até engraçado, porque assim, realmente eu não me via vendendo, e sal ainda que é uma coisa que não tinha tecnologia, era preço, praticamente uma commodity. Cara, commodity não precisa... Hoje, assim... Depois você põe na internet, eu quero comprar milho a tanto. É commodity, assim, tá lá saco de milho. Tá? É Chicago que manda, né? Soja, é Chicago que manda ali. Você sabe quanto vai custar o bushel, enfim. Então, commodity é muito disso. Calcário é praticamente commodity, sal branco é commodity. Não tem diferenciação. E eu realmente sempre gostei de diferenciar as coisas. Sempre fui enjoado, gostar de coisa boa. Então, se eu gosto de coisa boa pra mim, eu quero coisa boa pros outros também. Mas realmente, essa questão do comercial, até então não tinha caído a ficha. Que eu realmente era vendedor. Só que desde o começo... Olhando para trás agora, com a minha visão que eu tenho hoje, eu acho que eu era vendedor. Eu tinha que me vender para conseguir sair com uma menina. Você está se vendendo. Você está vendendo uma ideia, você está vendendo um sorriso, você está vendendo alguma coisa. Você está sempre vendendo uma ideia para o meu pai. Ô pai, posso ir em tal lugar com meu amigo? Você tem que vender essa ideia para ele. Todos são vendedores. Só que, infelizmente, lá atrás, falar que você era vendedor era feio. O cara que não deu certo na vida virou o quê? Virou vendedor. E hoje a gente sabe que, por exemplo, as áreas que mais remuneram hoje são a área comercial, de qualquer empresa. E, cara, aí realmente... Caí na graça da área comercial, gostei. Cara, é prazeroso demais você tirar um pedido e você voltar depois e ver que o resultado tá vindo, o cliente ficou feliz. E você acha que você fez um negócio legal, precisa conseguir uma recompra, né? Vender uma vez, na época que eu morava no Pará, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha lugar que eu ia, não tinha nem posto de gasolina. A gente tinha que levar a garrafa de 2 litros de PET com gasolina para poder voltar. Senão você não conseguia. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Dinheiro era só na espécie. Então, assim, não tinha informação. Quem chegava falando alguma coisa diferente, o cara muitas vezes caía na conversa e comprava. Os baldinhos milagrosos, tudo isso daí já passou, muita gente. Isso realmente também afetou a área comercial. Que é o vendedor ficou visto como o quê? Um cara que não só engana os outros, só entuxa os caras. Mas não, tem vendedor bom e tem vendedor ruim. Tem jornalista bom, tem jornalista ruim. Toda profissão tem gente boa e gente ruim. Com quem você está lidando? Aí é a tua percepção também da pessoa que tem que estar à frente, né? Mas eu acho que realmente essa questão da informação que não chegava era realmente muito, muito dificultoso. E aí, quando você chegava lá na frente, você conseguia atingir os objetivos. E, como eu falei, quando você tem a recompra, é sinal que deu certo. O cara usou, gostou do resultado, achou que valeu a pena aquele custo que ele pagou, e aí ele vai e compra de novo de você. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado Mato-Grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência,
A Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Dessa experiência no Pará, quanto tempo você ficou lá e na sequência aí você segue para onde? Como é que você chega aqui no nosso MTzão aqui em Mato Grosso? Então, eu fiquei lá no Pará praticamente 8 meses. Foi até um período curto. Eu tinha prometido que ia ficar 1 ano, mas não consegui ficar 1 ano. Não porque foi difícil. Foi difícil porque eu acabei passando por uma separação nesse momento. Casei meio jovem, ainda eu estava na faculdade veterinária, acabei me casando. São histórias que a gente vai carregando na vida e hoje eu estou aqui hoje justamente por conta de tudo que aconteceu para trás. Não me arrependo de nada. Enfim, eu peguei uma separação no meio do caminho, meu pai estava com um problema de saúde, já tinha entregado o resultado que eu tinha prometido para a empresa. Então assim, não deixei ninguém na mão. Falei, cara, tá na hora de voltar. Um colega meu de faculdade me falou, João, eu tô vendo que você tá meio assim, você parou, você não quer voltar para Prudente? Tem uma vaga aqui para trabalhar no Orofino. Laboratório também, né? Falei, vamos aí. Aí acabei, fiz entrevista, passei e acabei mudando para Presidente Prudente de novo. Na Orofino eu fiquei 2 anos praticamente. Lá, morando em Presidente Prudente, eu era promotor de vendas também, ligado à cooperativa Canda, uma cooperativa que tem muito forte na região de São Paulo, e eu era promotor exclusivo dela. E estava dando muito certo. O começo foi muito bom, na época não era capital aberto, era uma empresa capital fechado, do dono, né, São Erival, conheci ele, e assim, o dono que mandava, daquele jeito, e tinha muitas mudanças. E eu não me adaptei, eu tinha uma cabeça, não tenho a cabeça que eu tenho hoje também. Então, assim, acho que são um conjunto de coisas que vão acontecendo com a gente. E aí acabou que eu falei, não é aqui também. Não tô feliz, não tô contente, não vou ficar aqui. Mas também não posso sair sem nada certo. Aí meu antigo chefe, que tinha sido meu gerente, meu coordenador da Ford Dodge lá no Pará, gostou do meu trabalho. A gente sempre manteve contato, tanto que ele é compadre meu, ele é padrinho da minha filha do meio. E aí ele falou, João, cara, teve a fusão da Pfizer com a Ford Dodge. Na verdade, assim, a parte veterinária, a veterinária é lambuja. É humana, o farmacêutico humano comprando outro farmacêutico humano, a parte veterinária vai junto. Então, assim, a Pfizer comprou a White, que era dona da Ford Dodge, e a Ford Dodge acabou indo pra Pfizer de lambuja. E aí, pô, Pfizer é outro laboratório, não sei o quê, tô vendo que você tá namorando, você tá bem, você não quer voltar pro norte? Tem uma vaga aqui pra cima. Falei, que lugar? Falei, cara, Imperatriz do Maranhão. Uxi, Maria, tá indo cada vez mais longe, né? Falei, Thiago, vou ser bem sincero, cara, perdi um casamento com a distância, um dos motivos foi a distância, não vou perder 2. Se a minha mulher falar que vai comigo, eu vou. Se ela falar que não quer, eu tô empregado aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Beleza, conversei com a Nicole, eu era noivo dela na época. Aí eu falei, ô Vida, vamos lá? Aí eu, assim, fui muito mais preciso. Eu falei as verdades. Falei, é uma cidade que, o norte, a cultura é diferente. Contei um pouco da realidade, que era realmente na época, tô falando de 2010 isso daí. Aí eu falei, vai ser bom pra você? Eu falei, vai. Pô, trabalhar no maior laboratório veterinário que tem no planeta, um cargo legal, um salário legal, uma região nova, vou conhecer mais pessoas. O network é tudo na vida da gente. Eu falo com meu filho, ele é muito fechado, eu falei, cara, conversa com as pessoas, conheça as pessoas. Você tem que saber com quem você anda, é diferente. Mas conhecer as pessoas, tem que conhecer. Quanto mais gente você conhece, você vai ampliando a tua rede de contatos, melhor pra você. Até hoje, em todos os meus empregos, até chegar na Altec onde eu tô hoje, eu nunca participei de um processo seletivo que eu mandei meu currículo por e-mail pra alguém, por exemplo, assim, Macato, um LinkedIn da vida. Sempre foi indicação de alguém. Então, assim, quanto mais rede de relacionamento você tem e deixando um legado pra trás, um trabalho bem feito, sólido, sair de porta aberta... Vira cartão de visita, né? É melhor pra você. É exatamente isso. Então, acabou que... Falei com ela, falei, vamos pro Maranhão? Vai ser bom pra você? Vai. Se vai ser bom pra você, vai ser bom pra gente. Vambora. Aí antecipamos nosso casamento. Casei em julho, lua de mel uma semaninha e fomos morar em Imperatriz do Maranhão. Moramos uma semana no hotel, alugamos uma casa. Nisso, Nicole, minha esposa, me engravidou do meu filho mais velho, João Luca. Ficamos lá, nasceu lá, meu filho mais velho é maranhense, imperatrizense, com muito orgulho, ele gosta de lá. Então fiquei lá em Imperatriz, que era o maior distribuidor da Pfizer da região, da regional nossa, com o Raul. E foi bem legal, fiquei 2 anos e meio praticamente lá. Mas tive umas discordâncias com o meu antigo gestor na época. Logicamente, cabeça mais imaturo. Se fosse hoje, trataria de forma diferente. Não que eu ficaria naquele cargo, daquele jeito, mas pensaria de outras maneiras, né?
E aí, falei, não, vou sair, não tô contente aqui. Porque assim, acabei saindo de lá, porque eu tinha uma proposta da Eurofarma, que é humana, tinha a linha veterinária, que é a Pearson, para Araguaína, que era próxima ali, né? Voltei para Araguaína, só para vocês terem uma noção de distância, quem não conhece a região norte, Araguaína-Marabá vai dar uns 250 quilômetros mais ou menos, Marabá-Imperatriz uns 250, Imperatriz-Araguaína 250, um triângulo assim, o sul do Pará, o sul do Maranhão e o norte do Tocantins. As 3 cidades boas. Fiquei lá, fiquei em Araguaína, fiquei 6 meses só. Mas lá tinha um problema que não tinha, como eu viajo muito, sempre procurei ter um pouco mais de segurança para minha família. Então, em Imperatriz, eu morava num condomínio fechado, tal, para poder viajar e ficar tranquilo. Em Araguaína não tinha prédio, não tinha condomínio fechado na época. Isso foi em 2012. Hoje mudou. O frequenta a região lá tá bem diferente, mas na época não tinha. Então, eu aluguei uma casa de rua, um bairro bom, vizinhos do lado, tudo. Mas um dia eu tava viajando, recebi uma ligação da minha esposa que eu tinha sido assaltado na porta de casa, com meu filho no carrinho e minha filha mais nova no colo. E aí eu já tido minha segunda filha. Cara, ela falou, não fico mais aqui, cara, não consigo. Te amo, não tô largando, mas assim, não consigo mais ficar aqui, meu psicológico não permite. Tô insegura. Cara, total apoio pra ela, eu entendo, foi completamente. Tava numa reunião de vendas da empresa, inclusive, tava em Itu. Conversei com o gerente nacional na época, expliquei a situação pra ela. Acabei de receber a ligação, cara, não tem como. Falei, não, eu vou sair da empresa, vou achar outra coisa em outra cidade. Não, pera aí um pouquinho. Falei, cara, e se você fosse pra Itapetininga, São Paulo? Falei, bom demais, ué. Aí mudei da Eurofarma de Araguaína pra Itapetininga, interior de São Paulo, perto de Sorocaba ali. Fiquei lá na Eurofarma 6 meses, região de Avaré, putz, poder voltar pra represa. Meu pai acabou vendendo o sítio, porque a gente não ia mais, minha irmã não ia, eu não ia, acabou vendendo o sítio lá, o rancho. E aí eu poder voltar onde eu tava, onde eu comecei a minha ideia de ir pro agro, foi por causa do sítio, que a gente tinha 2 vacas de leite, tinha cavalo, foi muito legal, foi muito prazeroso. Mas aí também, assim, nós temos em 6 em São Paulo, vendedores da Eurofarma, falei, cara, é muita gente. Aí você começa a ter mais noção de, força pegando bagagem, você começa a ter noção de, cara, do couro sai a correia. Qual que é o faturamento, quanto custa manter essas pessoas aqui dentro? Né? E aí eu olhei e falei, cara, eu acho que isso aqui não é muito, por mais que tenha uma humana por trás sustentando, mas, cara, ninguém quer perder dinheiro, né? Nenhuma empresa quer perder dinheiro. Eu falei, não sei até onde vai isso daqui. E se fechar alguma coisa dessa, são 6 pessoas procurando um emprego na mesma região que São Paulo, um estado pequeno. Eu falei, cara, vou pular fora. Daí um outro amigo meu lá de cima, ele é de Uberlândia, mas eu conheci ele na época, ele era gerente da Intervet lá em cima, o Clécio, muito amigo meu. Falei, João, você não quer vir para TAP? Outro laboratório veterinário. Aonde? Rio Preto. Bora. Então, assim, várias mudanças. Vamos anotando aí. Até, já eu somei parei para contar, quase perdi a conta. Aí mudei para Rio Preto. Fiquei lá 1 ano na ERTAP trabalhando com a turma, foi bem legal. Mas aí, assim, já estava meio desgastado da área comercial da saúde animal. Por quê? Porque a saúde animal é um negócio que é a primeira coisa. O produtor estava conversando essa semana com um colega meu aqui tomando um café, que trabalha na saúde animal. Cara, o produtor, se você deixar de fazer um vermífugo, deixa fazer um vermífugo bom para um ruim, eu não vejo diferença, assim, é muito sutil. A maioria das fazendas não tem nem balança ainda. A gente começou a conversa nossa falando sobre isso. Falei, cara, não... Se o cara deixar de fazer uma vacina, morrer 5 animais por uma coccidiose, ele não vai ligar que ele não vacinou, por isso que morreu aqueles 5 animais. Ele vai achar que foi uma cobra, que foi alguma coisa. A nutrição não. A nutrição hoje, que eu tô aqui dentro, se ele fizer uma besteira... A resposta é imediata. É imediata e assim, o prejuízo é muito grande. Uhum. Então, o pessoal respeita mais. Até porque também na época, as fazendas eram longe. São Paulo era um estado que, assim, já tinha muito pouco gado. A cana tinha entrado, dominado bastante a região. E aí acontece que o produtor, ele morava em Rio Preto, morava em Araçatuba, morava em Prudente. Tinha fazenda no Mato Grosso do Sul, fazenda no Mato Grosso, fazenda em Rondônia. E ele ia, levava os vermífugos, levava as coisas para lá. Na época, levava vacina. Só que foi melhorando o sistema de logística do Brasil, melhorou bastante, e as lojas veterinárias, as casas veterinárias melhoraram muito a qualidade de serviço, preços também. Então, assim, por que eu vou comprar um produto, botar num caminhão lá em Prudente, e mandar uma fazenda aqui em Rondônia? Se eu posso comprar em Rondônia, o cara me entrega amanhã lá, com o mesmo preço. Isso foi uma revolução que teve na parte da veterinária, realmente. Uhum. E aí eu fui vendo essa mexida, você ficava muito na mão do balconista, porque, por incrível que pareça, o produtor ele confia mais num balconista do que num veterinário, que vai falar para ele, fala por experiência própria. Mesma coisa que na farmácia, perguntar pro cara, eu tô com uma dor no meu cotovelo, o que eu tomo? Quem vai te atender? É o médico? Não é. É o balconista, o farmacêutico. Fala, cara, toma isso. Porque tanto ele vê, ele já sabe, só que é um mercado que não me adaptei. Sim, já cansei daquele mercado, na verdade, o termo foi esse. Falei, cara, vou voltar para a parte inicial minha, que é a parte técnica. Vou mexer com reprodução, que eu sempre gostei de reprodução.
Aí fui fazer reprodução, fiz cursos de toque de novo, porque a faculdade já estava com muitos anos de formado. Fiz curso de ultrassom, comprei ultrassom e comecei a prestar serviço. Montei uma empresa minha e aí, não, vou montar isso daí. Mudei para Prudente, comecei a prestar serviço. Só que o que aconteceu? O Clécio, que é meu amigo, quando eu fui sair da empresa, falou, Clécio, vou sair, não entendo. O que você quer? Eu falei, quero que você manda embora, que eu preciso pegar o acerto para poder fazer o negócio girar. Preciso fazer um fluxo de caixa, preciso comprar uma caminhonete, preciso fazer um negócio acontecer. Falei, não, tá bom, vou sair do mercado. Assim, não vou para concorrente, cara, jogando limpo contigo. Falei, não, beleza, consigo fazer isso para você, só que eu preciso que você fique até a campanha de aftosa, que é onde tem um volume grande de negócio. Não, beleza, como que eu vou falar não para um cara, meu amigo, que me dá um voto de confiança? Falei, na hora, vambora. Só que nisso passou o timer do quê? Essa estação de monta. Quando eu cheguei em Prudente em dezembro para começar a trabalhar, que a gente tinha fechado o negócio, já tinha fechado. Então, assim, foi um bico aqui, outro bico ali, um toque aqui, uma inseminação ali. Aí um antigo amigo meu, antigo não, atual amigo meu, na verdade, que eu conheço a família há muitos anos, pegou fazer um serviço com ele, o pai dele, na verdade, falou, vai lá dar um toque pra mim. Então o veterinário não tá conseguindo ir, eu tenho que fazer, comecei a fazer um serviço pra ele, outro, aumentou muito o volume de gado, assim, de serviço com ele, até que chegou um dia e falou, não, João, quero que você vá exclusivo comigo. Eu virei veterinário dessa firma, só da Vitapele, lá em Presidente Prudente. Tem curtume e tem fazenda pecuária. Era bastante vaca, eu era responsável pela parte de cria do grupo todo. Eles deviam ter aproximadamente umas 10 mil vacas na época. Então toda a parte de reprodução, inseminação, toque, era eu que fazia. Fazendas no Mato Grosso do Sul, então região de Anaurilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e São Gabriel do Oeste. Então assim, foi bem legal, foi bem desafiador também. Aprendi mais uma etapa da minha vida. Aprendi mais ainda sobre lidar com pessoas. Você conversa com o peão, você tem que falar com o cerqueiro, tem que falar com um monte de gente. Foi me forjando a aprender sobre pessoas, a entender, lidar com cada um você tem que lidar de um jeito, conversar de uma forma diferente. O capataz lá, o Pedro, me ensinou muita coisa. Ele era meu coronelzão, ele mandava, e tinha que ser daquele jeito. Para tocar uma conta numa fazenda daquela, tinha que ser um cara bravo, sacudido mesmo, saco roxo que a gente brinca, né? Porque senão, já era, ele perdia a rédea da situação. E fiquei quase 2 anos, 1 ano e 8 meses nesse grupo, mas por questão de distâncias, por viagens, é muita coisa para fazer, muito serviço, e ficava muito pouco tempo em casa. Meus filhos, já estavam com 3 filhos, e difícil, não, mentira, eu estava com 2 filhos, minha filha mais nova, minha esposa estava grávida, minha filha mais nova, da Carol. Mas eu não estava vendo os filhos crescer, e eu não queria isso para mim. Cara, eu sempre quis ser pai, meu sonho sempre maior foi ser pai. Eu queria ser pai jovem, inclusive, para poder brincar, jogar bola, andar de carrinho. Curtir, né? Curtir. Eu sei que você tem 2 filhos, são idades parecidas dos meus aqui, então assim, é muito legal e poder curtir os filhos. Aí eu não estava curtindo, porque estava longe. Eu falei, cara, não é isso que eu quero voltar para a área comercial. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu fui um colega meu, no começo, eu falei, fiz a zootecnia, meu compadre, virou meu compadre. Falei, Zé, ele não chama Zé, chama Natalino Cavalli Júnior, só chama ele de Júnior Cavalli. Falei, Zé, eu quero voltar para a comercial. Como tá fazendo, é uma fazenda muito boa, ele tem umas 4 animais em reprodução, faz ciclo completo, confinamento. Eu recebo muita visita de laboratório veterinário. Até então, eu achei que ia mexer com um veterinário de novo, laboratório. Falei, se ficar sabendo de alguma vaga, você me avisa. Aí ele pegou, passou, acho que nem um mês, ele me ligou. Falei, Zé, tem uma vaga aqui. Eu, o que é? Altec. Já ouviu falar de Altec? Falei, o que é isso daí? Falei, não ouvi falar não. Pai, é bom demais, é negócio de nutrição, tem uma ureia protegida que é bom, não sei o quê. E substitui farinha de soja, tem um monte de tecnologia, empresa americana. Falei, cara, mas nutrição animal? Nunca me imaginei mexer com nutrição animal. Não, mas eu acho que dá bom pra você. Falei, vamos embora, vamos participar do processo. E acabei entrando na Altec. Falei, ó, eu vou, me comprometo, Prudente, Mato Grosso do Sul, é 90 quilômetros ali. Mas não mudou pra Campo Grande. Não, falei, ó, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tô lá no estado, e sexta-feira, 5 horas da tarde, eu venho embora. Isso eu me comprometo com você. Não, tá bom, então vou dar uma chance pra você. Aí fui. Quando fui fazer a integração, na época era em Curitiba, o escritório nosso, matriz nossa aqui do Brasil. Aí fui lá, tá sabendo da novidade? Falei, não, você não vai precisar mudar pra Campo Grande. Falei, como assim? Ah, o rapaz que faz São Paulo, que é o Diogo, ele mora em Santo André. O S São Paulo é muito longe pra ele vir. Então por que não colocar você no meio dos dois? Então você faz um pedaço do Mato Grosso do Sul e um pedaço de São Paulo. Rapaz, que demais. Deu certinho então, ué. Assim, é Deus abrindo as portas e colocando as pessoas certas na hora certa, né? Eu sou muito crente de Deus, amo minha vida, sei que tô aqui hoje respirando, trocando essa ideia contigo por conta dele. E aí, cara, foi encaixando e foi dando certo, foi conversa, vai. Fiquei em Prudente, São Paulo, consegui ficar 2 anos por lá, aí fiz um trabalho bem legal.
e tive uma proposta para vir para Mato Grosso, pela Altec. Faz quanto tempo você está aqui? Eu mudei em janeiro de 2019. Então, Mas você está na Altec há mais de 9 anos, é isso? mas em dezembro eu fiz 9 anos. Dia 1º de dezembro, fiz 9 anos de Altec. Esse ano eu completo 10 anos de casa. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Ô, João, antes da gente falar um pouquinho mais sobre nutrição, teve aqui um bom relato da tua trajetória e eu fiquei imaginando, né, um pouco do que poderia comentar aqui a respeito do que você relatou pra gente, né? Realmente uma jornada aí do vendedor, né? Vou usar vendedor, que você usou várias vezes essa expressão para referir-se ao cargo, né? Comercial que você atua. E uma das coisas que eu vi aqui é, primeiro, uma ausência de medo de arriscar, né? Ou seja, as oportunidades foram surgindo e você foi abraçando as oportunidades e lá na frente adquirindo experiência, né? Você falou de relacionamento, falou da importância de estabelecer um networking, de criar vínculo com as pessoas que passam a fazer parte do teu dia a dia, da tua rotina, seus novos clientes, seus novos pares e assim sucessivamente. Eu entendo que é uma grande construção de carreira até você chegar ao lugar que você está aí há quase 10 anos, né? Um recorde da tua história profissional e, pelo que eu entendi, pelo que eu te conheço pessoalmente também, que essa tua vontade, que fica muito claro de estar onde você está, essa tua satisfação de, né, exercer a função, levar a bandeira que você leva, é justamente porque criou um vínculo com aquilo que você acredita, né? Então, você está trabalhando hoje, você falou logo desde o início isso, né? Tem que estar trabalhando num lugar que gosta realmente. Você está trabalhando com uma área que você gosta, que você compactua e que você vê resultado, não só nos números de venda, mas você vê resultado especialmente com os clientes, né? Que eu acho que você mencionou isso em um determinado momento. É o que te faz, de fato, feliz profissionalmente? Você enxerga que essa sua jornada te trouxe até um lugar que você talvez tenha construído a carreira para estar? Assim, eu nunca parei a pensar dessa maneira, mas com toda certeza, você falou assim, ó, João, quase 10 anos na Altec. Eu brinquei com o Winston, né? Falei, chefe, cara, quem diria, hein? Falei, quem diria? Ele brinca com o Júnior Cavalli, que é meu compadre. Ele fala, cara, ó, culpa sua desse daí tá aqui com a gente. Ah, mas você gostou dele, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é boa gente. E, sim, realmente, os seus valores têm que ser alinhados aos valores da empresa que você trabalha. Isso tanto faz se é fazenda, se é uma indústria, se é o que for. Se os valores da empresa não são os mesmos seus, não tem por que você continuar lá, porque não vai dar certo. Cara, os valores da Altec são muito fortes. A cultura da Altec é muito forte. Pra você ter uma ideia, uma coisa que me marcou demais foi quando eu entrei na empresa, assim, só rapidamente, é uma empresa americana, fundada em 1980 pelo Dr. Lyons, uma empresa de capital fechado até hoje. E ele era irlandês, mestre cervejeiro, fazia cerveja. Foi para os Estados Unidos para montar o Tech, porque ele queria achar uma cepa de levedura para otimizar rumen, para melhorar a nutrição das vacas de leite. E foi para lá e montou o Tech. Isso em 1980. Eu em 2016, quando eu entrei, em dezembro, em 2016, em 2017, quando você entra na empresa, eles te mandam para os Estados Unidos fazer um curso que chama Back to Basics. Quando eu cheguei lá, primeira coisa, a empresa pagando uma viagem para os Estados Unidos. Falei, cara, demais, estou no paraíso. E cheguei lá, abri a porta do elevador no dia do evento, sabe quem é a primeira pessoa que eu vejo? O dono da empresa, me cumprimentando. João, Brasil, caipirinha, samba. Fala que ele sabia falar em português. Cara, assim, aquilo lá me marcou demais. Você tem um contato com o dono da empresa pessoal. Com um ano de trabalho. Menos de um ano de casa, eu tava com 6 meses de casa. E assim, e a preocupação deles com as pessoas é muito grande. Então isso é muito gratificante, eu sempre levei isso pra mim. Porque são os valores que eu tenho. Estar próximo das pessoas, e fazer amigos. E ele falava, cara, make a friend, make a sale. Faça amigo, faça uma venda. Tell the history, conte histórias, conte histórias. Não chega falando, tá contando história. E quando você conta história, que nem a gente tá fazendo agora, estou contando a minha história pra você, pros ouvintes todos, é mais fácil a pessoa assimilar aquilo e se recordar daquilo. E você pegar, só passar fazer uma palestra, por exemplo. Ó, tem um produto, essa água aqui, ó, água com garrafa assim, assim, assim. Você contar a história de onde veio essa água, da mina que veio, você vai lembrar da marca muito mais fácil. Então isso realmente me marcou e esses valores me levam até onde eu tô hoje. Eu falei, João, você pretende sair da Altec? Cara, é só se me mandar embora, porque assim, eu gosto daqui. Eu gosto demais. Tenho contato hoje, o Dr. Lyons veio a falecer em 2019, março de 2019. O filho dele assumiu a empresa, então continua sendo uma empresa capital fechado, um dono só, o Mark morou no Brasil, fala português fluente. E agora, mês que vem, eu vou estar com ele novamente em Florianópolis, correndo a volta à ilha, pra você ter uma ideia. Então, assim, é uma empresa que, por mais que tenha, lógico, é uma empresa multinacional, nós estamos presentes em 150 países, com negócios, mas você tem acesso ao dono.
Eu tenho o WhatsApp do proprietário da empresa. Posso falar com ele, a gente manda piada um pro outro. Isso, cara, não tem preço que paga. Excelente. Você falou também de um ponto que eu acho legal quando a gente fala de carreira, de jornada, né, independente da área de atuação, que é o amadurecimento também pessoal na maneira de lidar com pontos de frustração ou pontos de discordância, né? Você citou mais de uma vez, não tinha cabeça, talvez hoje eu lidaria de uma forma diferente com aquilo lá, não que eu não tivesse saído, mas teria lidado de uma forma diferente. Essa percepção, qual a importância dela para você? De olhar para trás e falar, pô, aqui faltou um pouco de maturidade, mas hoje eu pensaria diferente. Porque eu acho que isso também é fundamental, né? A gente ter, enquanto a gente vai avançando na idade profissional também, é a gente se lembrar de eventuais equívocos ou decisões que poderiam ter sido tomadas de maneira diferente, mas não enxergar isso como um problema, e sim como um aprendizado. Realmente, eu acho que é fundamental. Para mim, eu acho que eu demorei para fazer isso. Acho que eu poderia ter feito isso um pouquinho antes, mas quando eu parei para ver, mas quem está errado? Será que são as empresas que estão erradas ou será que sou eu que estou errado? Que eu não dou bem com as pessoas, não estou conseguindo parar nos empregos? Quem que está acontecendo? Daí eu começo a analisar você mesmo, né? Pô, eu tenho uma parcela de como é que tem dado certo, tenho entregado resultados, tenho placa de prêmio do melhor vendedor na empresa, tenho vários prêmios lá em casa, mas será que é tudo certo? Ou eu não tenho nenhum erro, sou perfeito? Não, eu tenho um monte de erro. Daí comecei a avaliar realmente, falei, cara, isso comecei a levar para minha vida pessoal, para minha família, os meus filhos, meus pais. Comecei a olhar o que meu pai falava. E antes eu achava que eu sabia tudo, né? Que eu, um cara mais jovem, e tudo que ele falava fazia sentido. Hoje eu faço isso com meu filho, eu falo pra ele, não me escuta. Eu acho que espero que ele escute esse podcast. Isso daqui, escuta. Filho, eu te amo, tá? Mas escuta um pouquinho mais o pai. É engraçado, assim, como voltando a falar sobre Deus, cara, porque ontem eu vim da Acrimate, lá em Barra do Bugres, a palestra do Ricardo Arantes, acabou a palestra, eu me emocionei quando ele foi falando lá. Ele se emocionou algumas vezes, e eu falei, Ricardo, eu tinha que estar aqui, foi Deus que me colocou aqui, porque eu tinha que escutar o que você falou, para eu me lidar melhor com meu filho, lidar melhor com minha filha, com a minha família. A forma, porque tudo são sobre pessoas, né? No fundo a gente trabalha, vive, você pode ser médico, não importa o cargo que você for, você tem pessoas perto de você, seja um patrão, seja um funcionário, seja sua esposa, um filho, um pai, um tio, você tem pessoas perto de você, como você vai lidar com isso? E eu não consegui me lidar muito bem com isso no começo. Hoje eu já consigo assimilar melhor. Porque assim, até a minha esposa um dia começou a falar, cara, teus clientes, você é o cara mais legal do mundo, você é o cara mais gente boa, chega em casa, você fecha a cara, fica trancado no quarto, eu falei, cara, tô cansado, assim, porque pensar cansa, o cérebro nosso gasta muita energia. E falei, tô cansado, só quero descansar um pouco, tomar uma cerveja. Mas eu cheguei a ter conversa em casa, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus 2 filhos mais velhos. Só poupei a mais novinha, que eu era pequenininho, não tinha que escutar. Eu falei, gente, se eu cheguei em casa, quieto, fui pro quarto, eu sou um cara legal, eu gosto de conversar. Se eu fiquei no escuro, me deixa quietinho lá, só pra dar uma acalmada, energia sair, e eu voltar a brincar com vocês, conversar, respeita. Quando eu consigo descansar um pouco, porque eu chego em casa, grito, um correndo atrás do outro com um sapato, ou outro correndo com uma vassoura. Eu sei que isso é sinal de felicidade. Eu aprendi com meus pais, né, sobre isso. Daí falei, não, casa barulhenta é sinal de saúde, né, tá todo mundo bem. Mas dá pra esperar só um pouquinho pra acalmar, o sangue esfriar um pouquinho? Então, assim, mas realmente lidar com pessoas é uma coisa que você tem que... Gasta uma energia, né? Aprender a lidar dia após dia. Ontem foi um aprendizado para mim de novo. Então, assim, você nunca vai deixar de aprender. Você tem que estar sempre aprendendo. Uma coisa que eu levo para a turma também, falei, gente, saia de casa, saia do campo. Eu sei que é cansativo. A palestra ontem acabou às 10h30 da noite. Pô, eu tava morrendo de sono. Eu durmo cedo. Muita gente fazendo, dorme mais cedo ainda. Cara, mas ninguém piscava. Você vê que ninguém queria levantar. Que tão boa, tão agradável que tava o bate-papo ontem. E assim, mexe com a vida das pessoas. Você tem que sair de casa, você tem que sair um pouquinho do seu mundo. Vai fazer um curso em uma outra área, que não seja sua. Eu me inscrevi agora no MBA sobre IA. Não é nada a ver com a minha área. Mas por quê? Porque você tem que se desafiar, você tem que fazer coisas novas, você tem que buscar coisas novas para você também. Você não pode ficar na mesmice de sempre, né? Excelente, muito bom, João. Sem deixar, a gente vai aqui à tarde, o resto da noite, conversando também, porque a prosa é sempre muito boa contigo, cara. E olha que nós não estamos nem tomando vinho, nem tomando cerveja aqui. Se tivesse, então, aí ia mais longe. Já temos histórico disso aqui. Ô, João, vamos rapidamente aqui, cara, muito rapidamente mesmo. Você trouxe bastante da tua história, da tua carreira, da tua profissão. Vamos falar, você explicou, né, o que é a Altec, falou rapidinho dela, mas só me fala um pouquinho do que vocês têm levado, né? Não é uma propaganda do produto, mas o que vocês têm levado ao produtor, né? De que maneira o que vocês trabalham, o que vocês oferecem tem auxiliado na nossa pecuária a alcançar resultados mais expressivos também. Não, perfeito. Patrão, acontece. A Altec é uma empresa que faz aditivos, é uma empresa de biotecnologia para nutrição animal. A gente fornece aditivos para nutrição animal.
a gente não tem nada pronto para o produtor. A gente vende uma parte da ração que o animal come, ou do sal que ele come. Então, nossos maiores clientes são indústrias. Indústrias sal mineral, de mineralização, as empresas regionais, tá? E as nacionais também. Então, parte de mineral orgânico, que é mais bem absorvido pelo intestino dos animais. Absorvente de micotoxina, que ninguém comentava muito tempo atrás, para frango e porco era muito forte já. Agora, para boi, ninguém nem olhava isso, a gente começou a entrar nesse mercado. A própria levedura viva, que foi a base da fundação da empresa, a cepa de levedura mais estudada no mundo. Então, assim, algumas tecnologias que vão para otimizar o desempenho do animal. João, como que uma levedura funciona no animal? Ela entra para consumir oxigênio. Eu tenho um pasto. As bactérias que estão lá que gerem fibra, vou entrar só rapidamente essa parte mais, não é tão técnica, mas assim, por que o boi come capim e cresce e o ser humano come capim e se for comer alface, só alface ele morre? Porque o boi tem um rumen. O rumen é cheio de bactérias, essas bactérias gerem a fibra do capim, a celulose, e vão transformar em energia para ele. A gente não tem, a gente tem um estômago único. Se eu comer alface, as vitaminas, os minerais você vai aproveitar, mas não vai te dar zero energia aquilo. Você vai morrer se você comer só alface. E o boi não. Então ele come o capim, converte. Só que essas bactérias que fazem isso, elas não gostam de oxigênio, são anaeróbicas. Só que quando o boi está comendo, entra ar, ele está engolindo. Então a gente coloca essa levedura lá viva lá dentro para quê? Para essa levedura consumir oxigênio. Se eu consumo oxigênio, logicamente acabou o oxigênio, as bactérias que gostam de oxigênio, que estão lá dentro, que estão brigando pelo mesmo capim, mas não dão o desempenho que a gente quer, eu mato elas. Se eu trancar a gente nessa sala aqui e acabar o oxigênio, nós dois morremos. E aí, então essa é a função da levedura. Ela entra lá, consome oxigênio, eu separo uma parte das bactérias que eu não quero, deixo só as que eu quero, que são as que realmente gerem fibra, fazem mal comer mais, e automaticamente, comendo mais, ele ganha mais peso. Então assim, mineral orgânico, menos dose, mais resultado. Isso a gente vê muito em leite. Deve ter, aqui em Cuiabá, eu não vi ainda, mas em São Paulo, você vê lá ovo enriquecido com selênio. Por quê? Como assim? Você coloca selênio no ovo? Não, você dá um selênio orgânico para a galinha. Essa galinha, quando ela vai para o ovo, esse ovo tem mais selênio, porque ela absorveu mais selênio da nutrição dela. Leite, tem acontecido isso já. Então, assim, uma infinidade de algumas tecnologias que a ideia é levar para o produtor melhor desempenho. E quando você está na fazenda apresentando os produtos, essas opções, em que você traz também o lado não só do veterinário, que essa experiência você carrega de muitos anos, mas o lado do zootecnista, né? Ou seja, você consegue entregar com propriedade, né? Qual a tua sensação nesse momento que você está lidando com aquilo que você idealizou, que era realmente trabalhar com algo que vai poder levar desempenho, vai poder levar resultado, otimizar, né, crescimento, ganho de peso, etc. Então, assim, primeira coisa, isso, assim, a melhor coisa da minha vida que eu falo, assim, hoje, que eu uso hoje, logicamente, todo o meu passado foi importante, mas trabalhar na fazenda. Lidar na fazenda, montar num cavalo, numa mula, andar, correr cerca, fazer rebanho, fiz tudo numa fazenda. Porque hoje, se eu for numa fazenda e der uma ideia pro produtor, para ele fazer alguma coisa, primeira coisa, ele vai me escutar. Por quê? Falou, opa, esse cara tem conhecimento. Muitas vezes o produtor, se ele não te conhece, ele vai te testar. Ele vai fazer algumas perguntas que ele sabe a resposta, mas para ver se você tem conhecimento, se você só sabe daquilo e ele pode escutar você. Então, a maioria das vezes que eu chego numa fazenda hoje para vender, para falar, João, como que você vende? Eu falei, eu não vendo. Eles compram. Porque eu chego, olho, dou dicas sobre água, sobre cerca, sobre divisão de pasto, sobre um monte de coisas que não tem nada a ver com a minha parte. A venda, no final, é uma consequência de uma construção que você fez durante o dia com aquele cliente, com aquele produtor. E minha satisfação, estava conversando com um amigo meu semana passada, estava no Pará semana passada, com o Luiz. Luiz, a minha satisfação maior hoje, qual que é? É ajudar as pessoas. Se eu for na fazenda, der uma dica pro cara, nada a ver com nutrição. Vamos botar uma estação de monta na tua fazenda. É touro o ano inteiro, vamos separar 6 meses de touro, 6 meses sem touro, para as vacas. E voltar aqui um ano e ver o que ele fez, que ele está ganhando mais dinheiro, está fazendo mais pesado. Isso me dá uma satisfação enorme. É isso que me dá prazer de acordar, ir nas fazendas e ajudar a turma. Logicamente, se eu conseguir colocar minha tecnologia, melhor. Só que tudo que é aditivo, o próprio nome fala, adiciona alguma coisa. Isso impacta o quê? Em custo. Então, assim, você está preparado para ter esse desembolso maior no começo? Porque o produto se paga, mas você tem que pôr dinheiro na frente. Eu até brinco com a turma, se você souber alguma coisa que você tem retorno sem pôr dinheiro na frente, me avisa que eu estou entrando na fila também, que eu estou querendo. Então, assim, você tem que entender também o perfil de fazenda que você vai lidar. Tem fazenda que eu vou, o cara quer comprar, eu falo, não, para você eu não vendo. Não é porque eu não quero. Porque isso aqui é a cerejinha do bolo, mas você tem que fazer a massa do bolo primeiro. Você tá tem um monte de coisa, um monte de etapa primeiro, tem que arrumar cor, tem que arrumar teu funcionário, tem que arrumar um monte de coisa pra você poder mecanizar, organizar a tua fazenda, para daí chegar na cerejinha do bolo. Senão eu vou vender uma tecnologia que ele vai ver o boleto,
vai ver que vai custar um dinheiro a mais para ele, não vai entregar. ver o resultado, Exato. porque não consegue mensurar, ou porque tem outros processos dentro da fazenda que não permitem atingir aquele resultado, e vai culpar a empresa. E a Altec me dá essa liberdade hoje, chega na fazenda e não vender nada para o cliente. Se eu achar que esse produto não encaixa para ele, não preciso vender. Perfeito. Muito bom. Eu acho que essa é a grande maturidade, né, de quem trabalha na área comercial, é justamente entender o momento de vender, fazer ou não a venda diante das circunstâncias, né? Se colocar no lugar do cliente ali e falar, pô, se eu fizer esse investimento e não me der o resultado, né, eu vou ficar frustrado. Então, se você já percebe que naquela situação vai ser um caso assim, é realmente tirar o pé, orientar o produtor, como você exemplificou, que acho que é muito bacana você tocar nesse ponto. A gente vai para a reta final aqui, João. Temos 3 perguntas tradicionais do episódio, aqui é bate-pronto, tá? Vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, qual a pergunta que o João Vitor gostaria de ter que responder um dia? Uma pergunta que ainda não te fizeram. Nossa senhora, eu já escutei tanto podcast seu, eu sabia que essa pergunta ia chegar. Mas na hora que chega... Na hora que chega, você não está preparado para isso. Putz, Patrônio, o que eu gostaria que perguntassem para mim João, o que o João de hoje faria diferente do João de 20 anos atrás? Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, mas ninguém parou e perguntou isso para mim. Uhum. Como uma pessoa mais nova, algum estudante de faculdade, a gente roda empresa de nutrição, tem gente que é recém-formada. Eles acham que sabem tudo, cara. E a gente até brinca, cara, vai amassar um pouquinho de barro. Não desmerecendo. Mas precisa da Mas experiência. precisa da experiência. E o que você faria diferente desses 20 anos? Cara, se eu Se formado, pudesse conversar com uma pessoa e perguntar para ele sobre 20 anos para trás, e escutasse ele, eu acho que eu talvez tivesse pulado algumas etapas, tivesse menos dificuldades ao longo da minha vida profissional. Então, acho que abrir a cabeça é importante. E é legal, né? Quando a gente chega num determinado patamar profissional no que diz respeito à longevidade, né? A tempo de experiência acumulada, a gente sempre tem alguma coisa que vai acrescentar alguém, né? Porque a gente passou por aquela trilha, né? A gente errou, a gente deu cabeçada, a gente teve acertos, né? E acho que realmente é muito bacana quando a gente consegue dividir isso. Então, uma pergunta seria bacana essa pergunta mesmo. Eu estava semana passada com um cliente, falando, vamos fazer uma fábrica nova. Cara, antes de fazer a fábrica nova, vamos visitar 2 fazendas, eu te levo lá dentro. O cara acabou de fazer uma fábrica. Vai ver as dificuldades que ele teve, para você não errar a mesma coisa que ele errou. Você vai economizar 6 meses da sua vida e muito dinheiro. É exatamente isso. Então, assim, isso serve para uma indústria, serve para a tua vida pessoal, serve para tudo. Exatamente, cara, muito bom. Não achar também que as ideias, você está inventando a roda a cada momento, né? A gente realmente tem que olhar para o mundo, buscar quem já vivenciou essa experiência ou quem está vivenciando para trocar uma ideia e a partir daí pegar um caminho encurtando os equívocos aí. Vamos lá, a outra pergunta, João, uma curiosidade sobre você, cara, algo curioso sobre o João, não vale falar de corrida, porque você já falou, não vale falar da volta à ilha que você já citou aqui, então a corrida está fora do ponto de curiosidade, algo sobre você aí que as pessoas mais próximas só saibam aí, um hobby ou alguma coisa nesse sentido aí. Cara, hobby, cara, meu hobby é ficar com a minha família, quando eu posso, e assim, eu gosto muito de estar com as pessoas, com meus amigos. Eu não sou um cara, mais que eu gosto de ficar em casa, mas eu gosto de estar em casa com casa cheia. Tanto que eu queria ter 5 filhos. Minha esposa me bloqueou no 3º. Falou, não, só se for com outra, porque comigo desse corpo que não sai mais nada. E... Porque eu sempre gostei de casa cheia, bagunça, aquele Natal cheio. Sempre gostei de estar perto de pessoas. E, então assim, eu me esforço para encontrar meus amigos. Vou para São Paulo, rodo, vou visitar um, vou visitar o outro, vou para Prudente. Tenho grandes amigos lá, tenho compadres lá, vou visitar todos eles. Porque eu gosto de estar perto de pessoas. Isso para mim a pessoa pergunta, mas ela podia ter vindo aqui também. Eu falei, pois é, mas eu não tenho que esperar dela. Se eu tenho vontade de fazer, eu vou e faço. Isso foi um outro aprendizado da minha vida, que é o seguinte, é fazer o teu melhor sem esperar nada em troca daquela pessoa. Porque ninguém pensa igual o outro. Eu penso da maneira, você pensa de outra. Se eu falar uma coisa pra você, fizer uma coisa pra você e esperar que você pense igual eu, não vai acontecer. Eu vou me frustrar. Então assim, não, estar perto das pessoas e eu me esforço. Excelente, cara. E isso, quem está ouvindo aqui, que conhece o João, sabe que é muito verdade isso que ele está falando, de gostar de estar com gente, estar com pessoa, ter a casa cheia, né? Tá sempre aí movimentando nos bastidores aí os encontros com os amigos, é muito bacana isso. João, vamos lá, quem quiser procurar, você está nas redes sociais, cara, você está no Instagram, LinkedIn, qual que é o endereço aí pra galera te achar aí, mandar um oi para você aí, quem sabe fazer a pergunta que você queria ouvir também. Maravilha. Vamos lá, meu Instagram, se eu não me engano, é joão.vitorpinto. Acho que eu mudei tem pouco tempo, acho que é isso. Desculpa, eu não me preparei para essa parte.
E meu LinkedIn é João Vitor M. Pinto. O LinkedIn eu deveria acessar um pouco mais, tenho me esforçado para entrar, estar mais presente, mas o Instagram tá lá, manda um direct, a gente conversa, bate papo. É fechado, porque até tô pensando em montar um outro, um pouco mais profissional. E como eu coloco minhas famílias, meus filhos lá dentro, eu não quero qualquer pessoa vendo. Porque tem muita gente boa, mas tem muita gente que tem umas energias um pouco negativas, né? Eu tô até pensando em fazer um outro separado, só sobre negócios, sobre trabalho, que seria aberto, e o outro só para pessoas próximas, que têm conhecimento físico, assim, que são amigos próximos, né? Maravilha, mas o LinkedIn tá lá, o perfil profissional, tem bastante coisa lá. João, quero te agradecer, meu amigo. Você é muito transparente, cara, né? E fala realmente com o coração, fala de verdade, lembra dos nomes das pessoas, vai citando, né? Então é muito bacana poder conhecer mais da tua história, né? E assim, com a mesma essência que você tem no dia a dia quando a gente conversa, quando a gente tá treinando, tá correndo, tá tomando cerveja, fazendo churrasco, enfim. É muito bacana ver que você vivencia e você narra aquilo que você é. Eu acho que isso se traduz em verdade, né? Então, muito bacana poder ajudar a ecoar um pouco dessa tua trajetória, da tua história, dividir um pouco de conhecimento sobre pecuária que a gente falou aqui também, mas especialmente, né, enxergar como é a jornada profissional de uma pessoa que, né, encontrou, como você destacou aqui, um lugar que tem sintonia com aquilo que acredita, né, e por isso tá muito feliz e ajudando a transformar ainda para melhor nossa pecuária. Obrigado por ter dividido esse tempo, ter sido tão, né, aberto aqui com a gente. Sucesso! E aqui você faz parte agora da história aqui do podcast Patrônio. Obrigado pela confiança. Patrônio, eu que tenho que agradecer. Cada vez que eu conto um pouco da minha história, é gratificante que eu volto no passado, eu vou lembrando e vai vindo os flashes, os momentos, eu tô correspondendo uma coisa, já pensando em outra e acabo esquecendo, enfim, é muito legal. Até eu tava viajando com um amigo lá da Rondônia, uns tempos atrás, ele foi contando um pouco da minha história, e lógico, um dia dentro do carro, você tem bastante tempo para conversar. No final da conversa, eu falei, João, você tem quantos anos? Porque assim, tudo de conversa, toda história que você tá passando, não dá pra tocar a tua idade, não. Calma, Thiago, eu te passo até as datas, o dia que eu entrei e o dia que eu saí, tá tudo na cabeça. Mas realmente é muito legal contar um pouco da história e gratificante, prazeroso estar aqui com você, que acompanha o podcast. É o primeiro podcast que eu participo, tá? Então assim, fiquei até um pouquinho nervoso, mas espero que todo mundo perceba. E muito legal porque assim, poder fazer isso com você, com um amigo pessoal. Eles conhecem os filhos, corre junto, toma cerveja, enfim. Então, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade, Patrônio. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.